A paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, por favor. Lermos a palavra de Deus, Salmos de número 124. A epígrafe do texto fala: só Deus pode livrar o seu povo. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Feche os teus olhos, curve sua cabeça. Nosso Deus, nosso Pai. Pai querido, nós te louvamos nesta noite pelo privilégio, Pai, que temos de estar na tua casa, de poder te servir, te adorar. Pai querido, como é bom poder estar em comunhão com os meus irmãos na tua presença, celebrando ao Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor continue a falar conosco nesta feita através da tua palavra, Pai, que vidas sejam alcançadas, edificadas, que haja instrução devida, que a tua palavra alcance guarida nos nossos corações, de modo que saiamos daqui, Pai querido, alcançados, edificados, e o teu nome bendito através das nossas vidas. Pai celeste, nós fazemos esta oração, fazemos ela com o perdão dos nossos pecados, oramos em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Podem se assentar, meus irmãos? O Salmo de número 124 é um salmo conhecido da igreja. É um salmo que tem a ênfase no livramento, é um salmo de ações de graças. E é importante nós contemplarmos isso à luz da Bíblia Sagrada e ver que nós servimos um Deus que tem e que dá livramentos ao seu povo. Isso é bom, isso deve trazer alento ao nosso coração, nos tempos adversos, nos tempos em que nós nos sentimos muitas vezes com o coração apertado, angustiado, com medo, né? Este texto nos mostra, este salmo nos fala sobre o salmo do livramento, um salmo de ações de graça. É importante dizer que quando Davi começa o seu reinado em Jerusalém, ele sofre dois grandes ataques dos filisteus. Foram dois grandes ataques que Davi enfrenta, e o Senhor concedeu grande livramento ao rei. A gente vai ver isso lá em 2 Samuel capítulo 5, dos versos 17 a 25. Mas os versículos de número 1 e versículo de número 2 já vem com uma alta declaração, com uma declaração altissonante. A gente vê aqui ele dizendo: se não for o Senhor que esteve ao seu lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Olha que expressão, o que seria de nós? É isso que Davi está dizendo, é isso que ele está salmodiando, é isso que ele está louvando, o que seria de nós? E ele ainda diz: ora diga a Israel, se o Senhor não estivesse conosco. E ele continua, ele reafirma esta expressão: quando os homens se levantaram contra nós. Meu irmão, você pode ser homem de Deus, mulher de Deus, mas a gente não está isento dos levantes da vida. Não estamos isentos de sermos afrontados a nossa fé. Essa semana aí foi noticiado em várias mídias acerca daquela que dizia ser a rainha dos baixinhos, querendo fazer menção da Bíblia, querendo falar que a Bíblia é um livro cheio de ódio, que a Bíblia deveria ser reescrita. Enquanto a pessoa não consegue olhar para dentro de si, enxergar as suas mazelas, o seu estado de miserabilidade, de pecadora e de pecador que todos nós somos,
Aí não dá um jeito na própria vida, tem que dar um jeito nas Escrituras, mas a Bíblia é sagrada, meu irmão. É nós que temos nos enquadrar tudo que está escrito, que está expresso, que foi dito, que foi anunciado, porque aqui é que existem as palavras de vida aos nossos corações. Mas ele diz: se o Senhor não estivesse conosco, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, o que seria da gente, meu irmão? O que seria da sua vida, do seu lar, da sua família, do seu relacionamento, dos seus projetos familiares? O que seria, irmãos? Imagina se nós não tivéssemos a proteção de Deus, o livramento de Deus. É como o salmista aqui está dizendo, por isso que ele vai dizer: eles então nos teriam engolidos vivos. Olha a expressão. Por isso que o versículo de número 1 e número 2, ele fala sobre gratidão. Diga bem alto assim: gratidão ao Senhor. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. Às vezes a gente tem uma facilidade de olhar os tempos difíceis que nós enfrentamos, e tem gente que se levanta às vezes até contra Deus, de forma, não sei se consciente ou inconsciente, sabe, revoltado com a vida muitas vezes. Mas este salmo nos ensina, e a primeira lição que traz para nós é que é necessário refletirmos sobre as necessidades que foram supridas pelo nosso Deus. Quantas necessidades suas já foram supridas pelo teu Deus? Pelo Deus a quem nós servimos? Quantas delas, meus irmãos? Inúmeras. Então, por isso, eu expresso gratidão. Por isso que o salmista expressa gratidão, porque se não for o Senhor ao nosso lado, nós teríamos sido como engolidos vivos. Esta é a expressão do texto. Note que os homens se levantaram contra nós. Esta expressão aqui nos dá a ideia de uma emboscada, de uma cilada, de um ataque surpresa que poderia ter derrotado Israel se Deus não estivesse ao seu lado. Olha, irmãos, Deus é aquele que vê até as arapucas e as ciladas do adversário. Dá um glória a Deus por isso, irmão. Você não vê. Por quê? Porque é uma emboscada. Você não consegue enxergar. Por quê? Porque é uma arapuca. Mas depois do livramento você vai enxergar, você verá e você glorificará o nome do Senhor por tão grande livramento. E ele fala sobre gratidão, refletindo sobre tudo aquilo que já fora suprido pelo Senhor. Ele disse: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, se Deus é por nós, quem é que será contra nós? Quem é que será contra nós? Às vezes você está enfrentando uma dificuldade no trabalho. Às vezes você se sente pressionado na vida em alguma área. Meu irmão, continua crendo em Deus, porque se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Quem é que pode se levantar e prevalecer contra aqueles a quem o Senhor decidiu por bem aqui dar o livramento? Então, sabe qual é a lição para nós aqui? Nesta noite, a grande lição é já agradecer ao Senhor, mesmo por aquilo que eu não estou vendo, mesmo por aquilo que eu não estou conseguindo enxergar, que eu não estou contemplando. Depois vai chegar o tempo de você enxergar, de você contemplar, de você ver, mas é necessário termos gratidão ao nosso coração, porque ele diz que os inimigos nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Olha isso, irmãos. Teria nos engolido. É como se eu fosse presa. É uma linguagem aqui. É como se um animal feroz estava à espreita, esperando, a ponto de querer destruir. Eles seriam como engolidos vivos. Esta é a expressão, quando a sua ira se acendeu contra nós. Verso 4 nos diz: as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então, as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Sabe o que o salmista está falando aqui? Ele fala da fúria dos inimigos. Da fúria dos inimigos. Meu irmão, quando a gente está firme no Senhor, honrando o Senhor aonde a gente vai, sabe, pregando o evangelho, anunciando, orando, intercedendo, posicionado, sabe, a gente vai começar a enfrentar a fúria dos inimigos. Sabe, daqueles que se levantam contra nós.
É do nada você vê alguém se levantando contra você. É do nada na empresa alguém que era do teu lado, na hora que vai ver, está falando mal de você. São coisas que vão acontecendo e a gente, como igreja, a gente precisa estar atento a essas questões. A gente precisa estar com os nossos olhos abertos, porque a fúria dos inimigos aqui é semelhante ao risco de afogamento. É isso que o salmista está dizendo. Eles nos teriam engolido vivo, as águas altivas nos teriam passado sobre a nossa cabeça. Olha que texto, irmãos. Sabe o que eu acho lindo aqui? É que ele sentiu a fúria do adversário. Ele teve medo. Ele sabe e ele expressa no Salmo 124 que se Deus não tivesse com ele, ele teria sido destruído pelos seus adversários. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida. Você tem a proteção de Deus, você tem a bênção de Deus, você tem o livramento de Deus, você tem a mão poderosa de Deus sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, e não haverá mal algum que há de prevalecer contra a igreja de Cristo. Ele fala, é semelhante ao risco de afogamento. Nós temos aqui uma situação em que nos encontramos impotentes enquanto os problemas tornam-se cada vez piores. Quantas vezes a gente não se depara com situações assim? É como se esta situação ela vai nos fragilizando e a gente vai se sentindo incapaz. A gente gosta de ter controle das coisas. A gente gosta de que as coisas estejam sobre o nosso controle, mas muitas vezes Deus vai permitir com que a gente não esteja tão confortável quanto a gente queira, sabe? É por isso que eu digo, a gente precisa aprender a andar com as embarcações que Deus tem dado a nós nos tempos difíceis, de mar bravio, de mar, apavoroso vindo sobre nós. A gente precisa saber trilhar de forma correta diante do Senhor, porque o salmista fala aqui disso. Ele se sentiu impotente, ele se sentiu incapaz, e os problemas cada vez piores. Parece que às vezes existem textos da Bíblia que falam assim: Jesus está querendo trocar uma ideia comigo agora? Está querendo falar algumas coisas que às vezes a gente está enfrentando a intensidade de problema, e enquanto a gente vai vendo eles piorando cada vez mais, é a fúria do inimigo, sabe? É por isso que a igreja precisa ser uma igreja resistente. É por isso que, como a Gi cantou aqui, louvando ao Senhor, a gente precisa adorar a Deus quando falta tudo. A gente precisa adorar a Deus quando as coisas não estão do jeito que a gente gostaria que elas estejam, mas a gente precisa continuar adorando e celebrando ao Senhor. A gente precisa continuar adorando, celebrando ao Senhor, porque durante as estações da chuva, é importante dizer isso aqui aos irmãos, e quando a neve das montanhas derretiam os leitos secos dos rios de Israel, eles transbordavam. Então ele fala de uma linguagem usual, eles transbordavam de forma rápida, subia. E ele fala essa expressão, era uma situação de perigo, que eles estavam atentos a esses perigos. E quantas vezes nós, como igreja, não estamos atentos às ciladas do adversário, não estamos com a percepção correta de alguns acontecimentos, e às vezes a gente acha que é irmão A, que é irmão B, que é o patrão, que é o encarregado, que é fulano, que é ciclano, e a gente não tem a percepção que tem a mão do adversário das nossas almas ali, a fim de destruir a sua vida. A fim de destruir a sua vida. Ele usa isso, dizendo que todo este transbordar de forma rápida das águas que vinham, eram ameaças ferozes aqui contra as casas e as pessoas com essas chuvas de forma repentina. E às vezes acontece assim na nossa vida. Você fala, estava tão bem ontem. Nossa, hoje já está, parece que é um dia de fúria, parece que está tudo difícil. E é de repente, né? De repente acontece alguma coisa e a gente vai ver, muda a nossa vida, muda a história, muda a situação, mas a gente precisa estar atento a esses acontecimentos. A Bíblia nos fala sobre isso, o salmista nos fala sobre isso, sobre a fúria dos inimigos, mas ele também fala que Deus sempre tem um escape para o seu povo, Deus tem uma rota de fuga.
Oh, louvado seja o Senhor. Deus tem uma rota de fuga. Enquanto você pode se sentir incapaz, impotente, falar: o que eu vou fazer? Ei, meu irmão, feche os teus olhos, se conecta com o Senhor, e você vai ver a rota de fuga, o lugar que Ele preparou, para que você saia daquela situação de perigo, meu irmão. A gente tem testemunhos de gente, eu já vi gente testemunhando que, devido à vida velha que levava, e tinha um acerto de conta, e foram lá para matar o camarada, e quando eles percebeu, cadê ele, numa rua sem saída, e o inimigo que estava através daquelas pessoas não conseguiu enxergar e contemplar aquele rapaz. Ele se converteu ao Senhor, sabe, entregou a vida ao Senhor Jesus. Por quê? Porque Deus fez com que os inimigos não o vissem. Deus tinha algo, Deus tinha uma obra a fazer na vida daquele rapaz. Sabe, quantas vezes, irmãos, a gente não está atento, é Deus preparando uma rota de fuga. E se talvez você precisa disso, de um escape aqui nesta noite, Ele tem para te dar. Se você precisa de uma saída, porque as águas altivas estão vindo, e vem de repente, você se sente encurralado e não tem para onde fugir, Deus é aquele que tem uma rota de fuga. Portanto, Deus tem um escape para a sua igreja. Quantos recebem esta palavra no coração? Levanta a sua mão, adore ao Senhor aqui nesta noite, glorifique ao Senhor, esse Deus grande e poderoso a quem nós servimos. Ele diz desta rota de fuga, por quê? Porque Ele diz que nós servimos um Deus de livramento. Irmão, é tão bom você ter a percepção e a compreensão correta de que servimos um Deus que dá livramento para a gente, sabe? Que dá livramento. Olha aqui, o texto vai dizendo: bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Não nos deu por presa. Ele fala aqui, olha, bendito seja o Senhor que não nos deu por presa, não nos entregou a estas feras, ao ataque eminente que vinha sobre nós. Era o adversário, era a luta, era a peleja, era a batalha que eles estavam enfrentando. Este livramento aqui é semelhante ao ataque surpresa de um animal selvagem. Você já viu isso? Ontem eu vi um videozinho que tinha uma criança de costa, assim, ó, e tinha um vidro, e de repente vinha um leãozinho assim, ó, e pulava em cima, só que tinha a parte da vidraça. É um ataque surpresa, a criança nem esperava. Entende? Existem muitas vezes que a gente está assim, o inimigo está lutando, está pelejando, está pronto à espreita, te esperando, e diz: eu te pego aqui, eu te pego ali. Mas Deus está dizendo: você não pega não, eu sou o Deus do livramento. Ei, eu sou o Deus do livramento, louvado seja o Senhor. Isso aqui ilustra uma perseguição. A vida cristã tem luta, tem perseguição, meu irmão. A vida cristã tem luta, tem perseguição, meu irmão. A vida cristã tem luta, tem perseguição, meu irmão. Eu vou repetir: a vida cristã tem luta, tem perseguição, mas tem vitória e tem livramento da parte de Deus para nós. Tem livramento e tem a bênção de Deus para nós. A língua hebraica aqui, ela tem 12 palavras para leão. 12 palavras. E o que mostra aqui como Israel era extremamente cauteloso com os animais selvagens. Olha o que diz o texto. Jeremias comparou a Babilônia como um leão, lá em Jeremias capítulo 4, versículo 7. No capítulo 51, verso 38. Pedro comparou Satanás com um leão que anda em derredor. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, que está à espreita, pois é um animal astuto, sujo, porém o Senhor é maior. O Senhor é maior. Nós servimos um Deus grande e poderoso que tem livramento ao seu povo. Ele é maior, Ele é mais forte. Ele é o leão da tribo de Judá. Louvado seja o Senhor. Pode o inimigo se levantar, mas não prevalecerá contra a igreja de Cristo. É por isso que já dizia o profeta Isaías: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Os rios vierem sobre ti, não vão prevalecer sobre a tua vida, porque Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é com a igreja, Deus é conosco, louvado seja o Senhor. E a gente precisa entender isso e agradecer ao Senhor.
Mas o que eu admiro e amo dentro desse texto aqui, meus irmãos, é que a gente precisa ter a percepção correta disso. Porque às vezes a gente não está atento a determinadas questões. A gente está tão confortável em algumas coisas e algumas áreas da nossa vida que a gente não tem, sabe, a perspicácia correta, a gente não tem a prudência que deveríamos ter, porque a Bíblia diz que os maus, os perversos, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. E quantas vezes a gente está, sabe, acomodado, está tranquilo e não compreendendo os perigos que a gente enfrenta simplesmente pelo fato de sermos do Senhor, de servirmos ao Senhor e de estarmos diante de um embate espiritual. Isso aqui é muito importante, irmãos. Você já reparou que tem crente que só ora mesmo, sabe? Orar mesmo, estou falando de oração de verdade, quando ele está em situação de perigo, quando ele está enfrentando a dificuldade, aí ele sobe monte, desce monte, ele está na oração da tarde, da manhã, ele procura a vigília, ele procura, onde tem algum movimento, ele está lá, ligando para os irmãos canela, tocha, ou ora por mim, faz isso, faz aquilo. Mas, irmão, isso deve ser algo normal na vida do cristão, sabe? Ter sua vida de oração, ter sua busca incessante, inconstante diante de Deus, sabe? Por isso que a Bíblia diz, é orar sem cessar. E como é que ora sem cessar, meu irmão? Você já fez essa pergunta? Como é que ora sem cessar? Tem hora que eu tenho que dormir, como é que é? É Deus falando para nós que você precisa orar, sabe? De tempo e fora de tempo, a gente precisa orar. É colocar algo talvez até um pouco distante para você buscar e buscar com tanto afinco e com tanto desejo no coração que sempre vai faltar você orar como deveria orar. Mas a gente precisa orar e buscar o Senhor. Sabe, quantas vezes a gente a gente vai para a cama e não ora ao Senhor e não busca a bênção de Deus. Quantas vezes a gente acorda correndo e não agradece nem o Senhor pelo dia, por ter acordado, e sai na corrida maluca da vida. Quantas vezes a gente está assim e a gente não tem a percepção correta. Davi está expressando aqui, livramento foi semelhante a um ataque surpresa de um animal selvagem. Nós não estamos isentos disso não, meu irmão. Por mais que hoje se pregue um evangelho, que a vida cristã é só vitória, não é só vitória não, meu irmão. Não é não. Tem luta, tem peleja, sabe? O inimigo tenta passar a chinela, quer te ver para baixo, mas você precisa acreditar e confiar no Deus do livramento. Ele vai finalizar o Salmo nos versos 7 e 8, ele diz assim, a nossa alma escapou. Escapou como? Como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele fala sobre uma armadilha oculta. Ele fala sobre uma armadilha oculta. E ele fala que Deus vê o que a gente não consegue enxergar. Deus vê o que a gente não consegue enxergar. É por isso que ele disse, a nossa alma escapou. A nossa alma escapou. Escapou como o quê? Como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou e nós escapamos. Você vê? É como o texto diz que o laço pegou o animal, mas o laço foi quebrado. O laço foi quebrado. Você entende? Que o inimigo, em determinado instante, parece que vai até prevalecer sobre você, mas o Senhor é aquele que quebra o laço. Ele quebra as armadilhas, ele destrói aquilo que vem contra a sua vida para te colocar para baixo, para te colocar numa situação desfavorável. Ele fala de uma armadilha oculta, ele fala que Deus vê o que a gente não consegue enxergar. Por isso que nos versos 7 e 8 a gente tem aqui a figura de um pássaro frágil, meu irmão. Chega a ser até algo de covardia, porque ele vai cair, ele sabe que o passarinho vai entrar lá e vai cair na arapuca. Ele sabe, menos hora ele vai entrar e ele vai cair naquela arapuca. E ele é perseverante, ele insiste, ele espera a hora, mas Deus está aqui para falar para nós nesta noite que Ele é o Deus do livramento. Ele é o Deus do livramento. Ele é o Deus do livramento. Por isso que este salmo aqui não é só um salmo do livramento, é um salmo também de ação de graça.
Sabe? Enquanto Deus age de forma extraordinária, a gente reage também com gratidão e com ações de graças ao nosso Deus. Sabe? Deve andar junto isso. Sabe? Mais gratidão ao Senhor, mais gratidão ao Senhor. A gente vê aqui o pássaro frágil que entrou numa armadilha para comer o chamariz. Satanás sempre oferece uma isca sedutora. Cuidado com aquilo que faz os teus olhos brilharem. Cuidado com aquilo que faz os teus olhos brilharem. Toda vez que eu medito nesse texto, que eu penso nesta situação, eu lembro do filho pródigo, tinha tudo ao lado do pai, o que fez com que os olhos deste moço brilhassem do lado de fora, para o mundão, para viver aquela vida dissoluta. Cuidado com aquilo que os teus olhos brilham, é a isca sedutora. O Senhor pode permitir que caiamos na armadilha, mas ninguém pode nos prender quando Deus deseja que a gente fique livre. Ninguém pode nos prender quando a vontade de Deus é que a gente esteja livre. Ah, meu irmão, minha irmã, creia nisso aqui nesta noite. É da vontade de Deus que a gente fique livre, que a gente fique livre, que a gente fique livre. Note que o Senhor não apenas abriu a armadilha, o texto diz, é claro, mas também a destruiu. Ele destrói a armadilha. Tem mensagem, essa mensagem é poderosa, é profética. Eu ia pregar outra mensagem, só que Deus falou para mim, eu ia pregar sobre a carta de Pedro no capítulo 2, ia falar sobre os falsos mestres, os falsos ensinos, mas quando a gente começou o culto aqui, Deus falou no meu coração para mim falar o Salmo de número 124. Sabe, irmãos, é porque Deus está dando o livramento. E quando Ele te der o livramento, agradeça ao Senhor. Ou melhor, faça melhor aqui nesta noite e agradeça a Deus pelo livramento. Senhor, obrigado pelo livramento que o Senhor enviou-nos através da sua palavra. A arapuca estava armado, estava tudo preparado, mas o Senhor diz, eu sou o Deus que te livro, diz o Senhor aqui nesta noite. Você que crê nesta mensagem, levanta a tua mão, abre a tua boca, adore ao Senhor aqui nesta noite. Louvado seja o Senhor. O Senhor, Ele abriu a armadilha, destruiu a armadilha, para que não pudesse ser usada novamente. Olha que mensagem extraordinária. E eu finalizo aqui, dizendo que a morte e a ressurreição de Cristo romperam o domínio do pecado e da morte. Vou repetir para você dar um glória a Deus. A morte e a ressurreição de Cristo romperam o domínio do pecado e da morte. Oh, louvado seja o Senhor. Olha que texto lindo. Portanto, podemos andar em liberdade. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Pois não estamos desamparados, porque o nosso socorro está em o nome do Senhor, a quem nós servimos. Esta é a mensagem de Deus aos nossos corações. Um salmo que tem gratidão. Um salmo que fala sobre a fúria dos inimigos. Um salmo que fala de um livramento poderoso da parte de Deus. Fala de uma armadilha oculta, reservada, preparada. Mas o salmo finaliza dizendo, o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele fez o céu e a terra. E o nosso socorro está no nome do Senhor. Está no Senhor, está nele, é através dele que a gente tem livramento, é através dele que a gente demonstra gratidão, é através dele. Quantos recebem essa mensagem aqui nesta noite? Fique atento, meu irmão, fique atento, não espere as coisas dificultarem para que você ore ao Senhor, tenha o hábito de oração. Sabe, quando falo de oração, eu gosto de falar de olhar para a vida de Daniel, que o pau estava comendo, vou morrer, possivelmente pensou nisso, mas não vou deixar de fazer o que eu faço diariamente, que é prostrar ao Senhor. 3 vezes ao dia ele se prostrava, abria as janelas e orava ao Deus de Israel. Oh, louvado seja o Senhor. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre a tua vida, sobre os teus negócios. Que a bênção de Deus esteja sobre cada um de nós.
Este é o salmo do livramento, é o salmo de ações de graças. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre seja louvado ao Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Fiquemos em pé, meus irmãos, eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração, eu quero orar por sua vida. Põe a mão no seu coração. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Te louvamos por tua palavra, Pai. Te louvamos por tão grande livramento que o Senhor concede a nós como igreja. Oh, Pai querido, situação difícil que os teus filhos enfrentaram, mas eles enxergaram, Pai querido, que a gente precisa ser grato a Deus. Por quê? Porque o Senhor é aquele que tem feito coisas, o Senhor já fez coisas extraordinárias na nossa vida. A gente precisa relembrar isso. A gente precisa trazer à memória quantos livramentos Deus já nos deu, quantas vitórias o Senhor já nos concedeu. Perdoa-nos, ó Senhor, porque muitas vezes de forma tão fácil, tão rápida, elas fogem da nossa mente, da nossa lembrança, Senhor. Oh, Pai querido, Ele enxerga, Ele contempla a fúria dos inimigos. Pai querido, nos dê esta compreensão aqui nesta noite, Pai, de que se a gente está aqui hoje, é porque o Senhor tem sustentado a gente, Pai. Quantos embates nós enfrentamos, quantas batalhas ferrenhas nós já enfrentamos e ainda enfrentamos, ó Pai, mas mesmo assim o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Oh Deus, eu te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Que possamos contemplar nesta noite os livramentos do Senhor e já sair daqui com o coração alegre, já celebrando ao Senhor pelos livramentos. O inimigo pode fazer planos, o inimigo pode fazer armadilhas, ele pode fazer ciladas, mas ele não manterá preso aqueles a quem o Senhor chamou para a liberdade, Pai. Nós oramos em favor da tua igreja, oramos em favor dos teus filhos e entregamos nas tuas mãos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. A igreja diga amém.